passar a palavra para o Rodrigo, que a partir de agora vai conduzir o processo. Nós vamos primeiro orar pela vida dele. Maravilha, cuidado aqui. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela vida do teu filho, que o Senhor tem usado dentro e fora desta igreja. Nós louvamos pela sua família e louvamos por tudo que o Senhor tem feito nele e através dele. E pedimos que o Senhor o use aqui para a honra e para a glória do teu nome. Oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentá-los, aos visitantes, também boa noite. Sintam-se abraçados por essa igreja. Muito obrigado pela sua visita. E em especial aos meninos ali. Está ali a Mariana, o Davi, a Esther e a Cláudia do outro lado. E também vou mencionar aqui o Cássio, não pôde estar presente, que é um outro residente que também deveria estar aqui, mas enfim, tem sempre alguém de plantão, tem sempre alguém trabalhando. E também o George, que não está presente. Mas enfim, eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque é pela misericórdia de Deus, pelo amor dele, que a gente sobe aqui. Ninguém sobe aqui porque é melhor do que o outro, porque sabe mais do que o outro. Quem sobe aqui também está se aperfeiçoando, está aprendendo. Ninguém sobe aqui porque, o que eu aprendi aqui, lendo o que eu li, o que eu trouxe para vocês, me enriqueceu muito. Espero que Deus possa falar conosco aqui. Amém? Então vamos lá. Eu escolhi um tema um tema bem batido. Às vezes você pode até pensar, mas que falta de criatividade, um tema. E eu escolhi hoje falar sobre amor. Eu brinco que a Bíblia tem 66 livros. Isso mesmo, pastor? São 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Se eu pudesse escolher entre o Novo e o Velho, eu escolheria o Novo. Se eu pudesse resumir um pouquinho mais a Bíblia, e ela pudesse ser resumida num só livro, eu resumiria na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se eu pudesse afunilar um pouquinho mais, eu resumiria a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Fechando mais ainda, se eu pudesse resumir a Bíblia num versículo, seria 1 Coríntios, o capítulo 13, e o verso 8. Primeira Coríntios 13, 8. E se eu pudesse resumir a Bíblia numa palavra, essa palavra seria amor. E por que falar de amor? Porque amor foi a linguagem que Jesus usou. Não é verdade? Jesus usou a linguagem do amor. Jesus preferiu ser amado
do que ser temido. A obediência pelo medo não serve. Jesus exerceu uma liderança influenciadora, ele influenciava pessoas. Jesus jamais gritou com alguém, jamais agrediu alguém, mesmo nos momentos mais críticos, onde ele foi açoitado, cuspido, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus manteve a mansidão e o amor. Então eu escolhi esse tema para falar hoje. E a gente, como médico, precisa ter amor. É necessário que a gente tenha amor, e as pessoas esperam que nós tenhamos, no mínimo, amor pelas pessoas. Tem um princípio da medicina que diz que, em primeiro lugar, não cause mal ao paciente. O princípio da maleficência. Em primeiro lugar, não faça mal. Mas isso é muito pouco. Mas já ajuda muito. Amém? Então vamos ler a Bíblia. Eu peço a você que, em reverência à palavra, fique de pé para que façamos a leitura. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler do 1 ao 13. Vai estar projetado aqui, você pode acompanhar. Então vamos lá. Ainda é um texto bem conhecido, né? Alguém já sabe até de cor, mas obviamente que faremos a leitura da palavra. A minha é NVI, né? Os irmãos podem acompanhar aí, alguma outra palavra pode ser mudada, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. 1 Coríntios 13, a partir do 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca, na minha perece, em outras Bíblias acaba. E eu já vi uma versão também, por isso que eu escolhi o 8. O amor nunca dá errado. O amor nunca dá errado. Continuando. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e todo-poderoso, Criador, Senhor, de todas as coisas, eu te agradeço, ó Deus, imensamente por este momento. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio, é uma alegria poder estar aqui com esses amados e que o Senhor possa encher este lugar da Tua glória. Fala conosco nessa noite, que nós possamos sair daqui enriquecidos pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar. Só para contextualizar um pouquinho aqui,
A cidade de Corinto, naquela época, era uma cidade relativamente grande, era uma cidade importante da Grécia. Das anotações aqui da NVI, era uma cidade que tinha por volta de 600 mil habitantes. Era uma igreja grande, próspera, em todos os sentidos, mas parece que a igreja estava tendo alguns problemas, alguns conflitos. Na NVI também, nos comentários aqui, usa a palavra facções. Haviam divisões na igreja. Divisões por vários motivos. O jeito que eles estavam fazendo o culto, a ceia, a questão dos dons espirituais usados de maneira adequada. E aí Paulo então escreve essa carta, aí ele fica sabendo dessas coisas e escreve essa carta aos coríntios para admoestá-los, para corrigir a rota. E então, trazendo para nós hoje, eu acho que talvez o que estava acontecendo com os coríntios acontece hoje também. Em relação aos dons espirituais, por exemplo, os coríntios, eles valorizavam demais os dons, em especial o dom de língua e profecia, tá? E alguns irmãos se achando melhores que os outros, mais espirituais do que os outros, e a coisa começou a não dar certo. E o que eu penso? O que estava acontecendo com os coríntios acontece hoje, que é o quê? Os coríntios estavam errando o foco. Estavam perdendo o foco daquilo que é o mais importante. Tanto que Paulo, nesse texto que a gente leu, antes um pouquinho, no final do capítulo 12, ele diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o amor. O que estava faltando na igreja de Corinto era o quê? Amor. Uns se achavam melhor por causa dos dons, outros por causa disso, outros por causa daquilo. E esqueceram do quê? Do amor. Que é muito mais excelente do que qualquer outra coisa. Agostinho escreveu a seguinte frase. Obrigado. Abre aspas. Vive justa e santamente quem é perfeito avaliador das coisas, e quem as estima exatamente mantém amor ordenado. Dessa maneira, não ama o que não é digno de amor, nem deixa de amar o que merece ser amado, nem dá primazia no amor àquilo que deve ser menos amado, nem ama com igual intensidade o que deve amar menos ou mais, nem ama menos ou mais o que convém amar de forma idêntica. Resumindo isso aqui, se você não tiver a verdadeira visão da realidade, dos fatos, dificilmente você vai acertar o alvo. Em relação ao amor, que é o que eu escolhi para falar hoje, talvez os grandes erros, os problemas em relação ao amor, são duas coisas. Primeiro, o que é amor? A segunda questão em relação ao amor é quem ou qual deve ser o alvo do meu amor? São duas coisas. O que é o amor e quem ou qual deve ser o alvo do meu amor? E nós vamos tentar justamente fazer isso aqui hoje, definir o que é amor. E para definir amor, eu poderia aqui escolher um monte de frases. Tem muitas frases. Você pode ir lá no Google, lá o que é amor. Amor é um fogo, é isso, é aquilo outro. E aí, um monte de coisa linda, maravilhosa. Talvez eu colocasse um texto aqui, erudito, com palavras difíceis. Talvez você tivesse que ler a frase 3, 4 vezes para entender o que ele quer dizer. Mas amor é simples. Eu escolhi uma frase bem simples, que eu acho que resume bem o que é amor. Veja bem, a definição de amor. Amor é uma decisão calculada que resulta em ação. Vou repetir. Amor
é uma decisão calculada que resulta em ação. Primeiro, amor não tem nada a ver com sentimento, com emoção. Um autor diz que, originalmente, a palavra amor ou caridade, eu estou falando aqui de amor cristão, caridade. Essa palavra você fala, quando você fala em caridade, vem logo o que na mente? Dar esmola, ajudar o pobre. Certo? Mas amor não se resume a isso. O amor cristão, o amor caridade, não se resume a dar esmola às pessoas. Não é isso. Então, amor não tem nada a ver com sentimento. Sentiu um frio na espinha, ficou com rubor. Não tem nada a ver com isso. Amor é uma decisão calculada que resulta em ação. Amém? Às vezes a gente define uma coisa, primeiro a gente começa dizendo o que ela não é. Então, como eu falei, amor não é uma emoção, nem um sentimento. Não é uma afeição ou simpatia por alguém. Claro que se eu gosto de alguém e tenho simpatia por alguém, fica muito mais fácil exercer amor com aquela pessoa, obviamente. Mas outra coisa que amor não é ser fácil. Amor não é fácil. Não espere ou não perca seu tempo em fabricar ou desenvolver bons sentimentos por alguém para daí poder amá-lo. Não espere ter bons sentimentos ou criar. Eu gosto do fulano, eu faço por ele, mas não faço pelo outro. Isso não é amor. Dito isso, vamos direto ao ponto então. E o que é amor? Eu disse, é uma decisão calculada que resulta em atitude. Então, amor é o quê? É razão e ação. Eu amo porque amo. Eu amo porque Deus me manda amar. Amar é uma obrigação. Não que eu tenha que amar simplesmente por obrigação. É praticamente que um mandamento, vamos dizer assim. O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Como eu disse, são duas questões. Então nós já definimos o que é o amor. A outra questão relativa ao amor é quem ou qual deve ser o alvo do nosso amor. Aqui está outro problema seríssimo. A resposta para essa pergunta é simples e direta. O alvo do seu amor é o seu próximo, é o ser humano e nada mais. É o próximo, é o ser humano. Outro dia eu estava assistindo um podcast e o tema era a humanidade. Não me leva a mal, não. Eu estou falando isso aqui com a maior humildade, não quero te deixar, eu quero que você vá para casa e pense nisso, mas não é para... O tema era a humanização dos animais. A humanização dos animais. Gente, nós estamos trocando o nosso semelhante por animais, por objetos, por coisas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Me desculpe a franqueza, mas não é bíblico. O amor é exercido em direção ao seu semelhante. Então, respondemos a segunda pergunta. Nós sabemos já o que é amor. É razão, eu decido amar. Amor está relacionado com vontade, não é emoção. Eu decido amar. E eu amo as pessoas, eu amo o ser humano, ele é o alvo do meu amor. Resolvidas essas duas questões essenciais, eu queria falar mais uma coisa, para a gente entrar na prática propriamente dita. Por que eu devo amar uma pessoa? Projeta para mim aí, 1 João 4,16. Faz favor, Helder. Por que eu devo amar o meu próximo? Assim, está projetado lá. Assim
conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O próximo. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Volta ao 16, Helder. Ali diz que nós só conhecemos o amor, ou todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então, para você permanecer em Deus, você precisa amar. 1 João 4, vai no 7, Helder. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Mais claro impossível. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você se declara um cristão de verdade e não ama as pessoas, desculpe, tem alguma coisa errada. O texto é claro, límpido, não precisa explicação. Então está aí o porquê eu devo amar. Amém? E aí você pode me perguntar, ok, onde então exercer o amor ou a quem direcionar o meu amor? Então vamos lá. O amor começa em casa. Quem gosta de anotar, número 1. O amor começa em casa. 1 Timóteo 3:5. 1 Timóteo 3:5, Helder. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 5:8. Não tem as duas. Não, é 1 Timóteo 3:5 e depois 5:8. O 3:5 agora é. 1 Timóteo 3:5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Irmãos, e meus queridos visitantes, a festa que eu mais gosto aqui, nossa, religiosa, é o casamento. O casamento é uma festa maravilhosa e eu gosto. E como eu sou de cidade pequena, o casamento na roça ainda é melhor ainda. É macarronada, é frango assado, e tutu de feijão, e aqui calorão, está comendo, suando, né, Dr. Alex? E eu gosto do casamento, que é a celebração do amor. E quando você tem um pastor bom, assim, igual o nosso, que fala bem, sabe explorar o assunto, aí o casamento fica melhor ainda. Mas eu queria apertar um pouquinho, e os homens agora vão ficar um pouquinho apertados. Helder, abre lá, projeta aí, Efésios 5:22. Efésios 5:22. Esposas, cada um de vocês deve se sujeitar ao seu marido como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Aí para por aí, aí a almarada fica feliz, porque a mulher tem que obedecer, a mulher tem que ser submissa, e ele tem apenas que amar. Mas vamos continuar. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí eu pergunto para você aqui, que é casado, e você que quer casar. Você seria capaz de morrer pela sua esposa?
Não precisa levantar a mão e nem responder. Responde aí no seu coração. Não vou te apertar tanto, não, senão você não volta nunca mais. É disso que nós estamos falando. Você seria capaz de morrer pela sua esposa? Esse é o amor que a Bíblia fala. E as mulheres, cá para nós. Eu acho que uma mulher que achar um homem que fosse capaz de morrer por ela, eu acho que essa mulher não só seria submissa, mas ela faria qualquer coisa por um homem desse. Um homem que é capaz de morrer por você, um homem desse, se ele é capaz de morrer, o que mais ele não seria capaz de fazer para ver a felicidade da esposa? Então, meu irmão, o que eu estou querendo aqui? Eu quero que nós reflitamos o nosso grau de cristianismo, até onde vai. Às vezes nos declaramos cristãos, somos membros de uma igreja, de uma congregação, nos declaramos, né, médico, ou enfim, será que a gente faz jus ao nosso nome? Será que a gente faz jus àquilo que a gente fala? A gente se declara? A gente é só embalagem ou tem conteúdo? O amor começa em casa. O amor entre o marido e a mulher. Você que é casado, saiba de uma coisa. Ou quem quer casar. O melhor amigo da esposa é quem? O marido. E o melhor amigo do marido é a esposa. Mas não parece que é assim, né, pastor? As pessoas, por uma vez com um residente, não vou citar nome aqui, alguns talvez vão perceber quando eu falar. Um residente chegou para o chefe, vou casar, o que você acha? Falou, não tem perfil nenhum. O que é, chefe? Falou, você perguntou, eu estou sendo sincero. O que é casar? É muito sério o casamento. É muito sério. Tem que ter maturidade. Tem que saber realmente o que você quer. É essa pessoa mesmo? Não é? Isso, tudo que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Simples assim. Amém? O amor, então, entre o marido e a mulher. Amor entre os filhos, pais e filhos. Lá em casa eu trabalho, assim, não é que eu brinco com as meninas. Lá em casa eu exercito com elas 2 frases. Aí eu falo assim, a frase de vocês para o papai. Dos filhos para os pais. Quem ama? Quem ama? Não, a frase de vocês para o papai. Quem ama obedece. E a frase do papai e da mamãe para vocês é: quem ama, educa. Em relação à filha, eu acho que não há uma prova de amor maior do que obediência. A própria Bíblia diz que mais do que sacrifício, eu quero o quê? Deus quer de nós obediência. Basicamente isso. O povo de Israel derrubou o muro de Jericó sem soltar um tiro, sem dar nada, só obedecendo. Faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. No grupo dos homens, lá a gente desafiou de ler a Bíblia em 1 ano. Aí eu estou lendo lá, você vai ler em Levítico, em Êxodo também, se não me engano. Deus vai dando as ordens, ó, eu quero que vocês façam assim, assim e assim. Está escrito lá, é só fazer. Não precisa mais nada. O próprio sacrifício de Jesus na cruz já foi feito. Não precisa você fazer sacrifício, não precisa fazer mais nada. Está tudo feito. Jesus fez tudo. Você tem que o quê? Crer, arrepender e obedecer. Então, pai e filho, o que é a maior prova de amor? Obedecer. Obedecer. O pastor falou uma frase aqui, nesses estudos que eu vi, eu acabei achando também. Você não é amigo do teu filho. A amizade, ela encerra-se uma relação
de igualdade. Você é superior ao teu filho. É claro que em alguns momentos você pode se comportar ou estar como amigo, mas você não é amigo do teu filho. Você é o pai, você é a mãe. A autoridade. Então, em primeiro lugar, o amor começa em casa. Segundo lugar, o amor nos leva a desconsiderar as falhas dos outros. Você se ama? Você tem amor para amo. Você quer o seu bem? Quer. Agora, você é uma pessoa, você ama você porque você é uma pessoa amável? Ou não? A gente não briga com a gente mesmo? Nem sempre você é uma pessoa amável. Mas você se ama, você quer seu bem, assim é com o outro também. O outro tem defeito assim como você. O outro faz coisa errada assim como você. E você tem que aprender a perdoar. Amém? Nessas leituras aí de Levítico, ontem, na sala de cirurgia, Deus, né, a Bíblia está escrita assim, e Deus disse a Moisés, trate bem o estrangeiro quando ele estiver na tua terra, lembrando que você também foi estrangeiro na terra do Egito. Você está aqui hoje, você é fruto de oração de alguém, você é fruto de intercessão de alguém, você não está aqui por você próprio. Lembre-se que já foi um pecador, já fez um monte de coisa errada e pela misericórdia e o amor de Deus você está aqui. Prossigamos. O amor nos moverá a ajudar os necessitados. Eu disse lá no começo, o amor não se resume a dar esmola e ajudar o pobre. Mas isso está implícito no amor. Provérbios 3, 27. Provérbios 3, 27. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Amém? Salmo 4, 1. Eu acho que eu anotei esse errado. Enfim. O amor nos moverá a ajudar os necessitados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você deixou? Veja bem minha pergunta. Qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa para você para ajudar alguém? Qual foi a última vez que você deixou de comprar algo para você para dar para alguém? Eu não estou falando aqui, eu dei tanto. Deus, porque às vezes, está sobrando, eu vou dar. O que sobra eu dou. Não estou fazendo nada, eu vou lá na igreja. Estou sem fazer nada, estou com o tempo sobrando. Cuidado, não é esse amor que a Bíblia fala. Do que você tem aberto mão, abrido, não sei se em português, do que você tem aberto mão pela causa? Você vem quando dá tempo? Quando está afim? Você faz as coisas boas por aqueles que te tratam bem? A Bíblia diz que se a sua justiça não exceder do fariseu e muito, está se enganando. Não é verdade? E por último, o amor nos move a divulgar as boas novas do reino. Marcos 6,34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você é um cristão de verdade, você prega o evangelho, você divulga, principalmente com o seu viver, as boas novas. Aí você pode, depois de ouvir isso tudo aqui, você vai falar para mim assim, nossa, Rodrigo, é impossível isso. É muito difícil. Humanamente falando, é impossível. E eu vou falar, é mesmo.
Se você não tiver a ajuda do próprio Deus, o auxílio do próprio Deus, é impossível. Nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus para fazer tudo isso aqui. Por conta própria você não vai conseguir. Por suas próprias forças você vai fracassar. Amém? Então eu gostaria de deixar essa mensagem, né, nós como médicos, e deixar uma última fala, principalmente para nós profissionais, os meninos, eles já trabalham como médicos, mas agora vão andar, vamos dizer, com as próprias pernas, enfim. O maior gesto de amor que você pode ter pelo paciente é prestar-lhe o melhor serviço que você puder. O melhor que você faz pelo paciente é prestar-lhe a melhor assistência. Esse talvez seja o maior gesto de amor. É se preparar, é fazer o melhor para ele. É cuidar dele. É claro que o sorriso, o abraço é importante. Será que se nós amássemos mais, o mundo estaria assim? O amor foi a linguagem que Jesus usou sempre, em todo momento. Todos os momentos. Tem uma frase de um conterrâneo nosso mineiro, morreu há alguns anos, e ele dizia assim: amar é ter um pássaro pousado na mão. Aquele que tem um pássaro pousado na mão sabe que ele pode voar a qualquer momento. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria chamar os meninos aqui na frente, o pastor também, para a gente orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a toda a igreja pelo suporte, o pessoal da música, lá da mídia, enfim. Muito obrigado. Obrigado pela sua visita. Tá? A nossa igreja estará sempre de portas abertas a todos vocês. Amém? A Cláudia, a Mariana, o Davi e a Esther. Faltaram o Cássio e o Jorge. A palavra está com o senhor agora. Queridos, quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado por vocês terem vindo, né? E desejar a vocês também toda sorte de bênçãos da parte de Deus no trabalho de vocês, né? O Rodrigo falou muito de amor aqui. O texto que eu li também falou bastante de amor, né? E enquanto você falar, nós nem combinamos. Enquanto você falava ali, eu estava pensando um pouco nisso, né? E veio na minha cabeça uma coisa assim muito doida, né? Será que para eu ser um médico, eu não sou médico, né? Vocês são médicos, para que vocês sejam médicos melhores, bons médicos, precisa desse amor todo? Não sei. Você precisa de técnica, precisa saber o que vai fazer, né? Mas o amor trabalha tanta coisa e nem sempre é no outro, mas em nós. Nós nos tornamos pessoas diferentes quando nós aprendemos a amar, né? E o amor de vocês também faz toda a diferença para nós. Então, que Deus os abençoe nessa etapa da vida de vocês e o que vocês precisarem de nós. Eu conheci o Rodrigo no centro cirúrgico, só que eu era o paciente, né? E hoje eu brinco com o Rodrigo, né, que toda vez que há necessidade de eu entrar num centro cirúrgico, eu não entro sem ele, não. Ele está sempre comigo, ali do lado, me dá um conforto, um apoio muito grande, então faz diferença na vida das pessoas. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, os nossos irmãos que já costumeiramente estão aqui conosco e aqueles que estão nos visitando. Para você que nos visita aqui hoje, nós ainda temos um presente para você, tá? É um por família. Quando você sair ali, você vai receber a gente chama de livro devocional. É um pequeno livreto que todos os dias você pode se deliciar
em um trecho da palavra de Deus, uma palavra de conforto e de encorajamento para a sua vida. Então você vai receber ali gratuitamente, leva para sua casa, se Deus tocar no seu coração, abra e faça ali a sua leitura diária. Vamos ficar de pé? Oi, pois não. Eu só queria destacar aqui duas pessoas, o doutor Francisco, que é o chefe da residência lá na Santa Paula, levanta a mão, doutor Francisco. E o doutor Adilson, que é o chefe da residência do Hospital Samuel Libano, está ali atrás, então destacar a presença deles aqui. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Maravilha. Vamos. Oi? O Rodrigo está perguntando se vocês querem falar, o doutor Adilson e o doutor Francisco, se vocês gostariam de falar algum. Não? Eu sei que é uma disputa, vocês querem falar, mas não quer falar? Tá certo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Quero agradecer de todo o coração, ó Deus, esse tempo tão precioso que é de estar aqui junto com essas pessoas maravilhosas e ouvindo da Tua palavra. Quero, ó Deus, também pedir pela vida desses, ó Deus, que encerram essa etapa de estudo e agora começam provavelmente uma outra etapa na sua vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os visite no coração, que o Senhor os use, ó Deus, principalmente para abençoar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado pelos nossos visitantes. E pedimos, ó Deus, que essa palavra e tudo que foi lido, cantado aqui, seja aceito para a honra e glória do Teu nome. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Tirar uma foto?